Muito bom dia a todos e todas. Vamos para mais uma manhã de reflexão. Hoje quero me reportar a um trabalho feito com meu amigo e colega Chico Simonini, professor aposentado da UFV, assim como eu, e que escrevemos juntos um texto, Regras do Jogo da Sociedade. Fiz uma página e meia e ele colocou em linguagem de futebol e ficou muito interessante. O texto diz o seguinte: a sociedade capitalista está colocada entre duas classes, a classe capitalista, ou a burguesia, e a classe operária, proletário. Mas entre essas duas classes existem os estratos, que é importante considerar. A classe dominante, chamada dominante, burguesa ou capitalista, os donos dos grandes meios de produção, donos da bola. Abaixo, a classe chamada classe média alta, que, embora não seja dono dos modos de produção, tem algumas regalias da burguesia e tem aspirações de um dia chegar lá e ser dono da bola. Abaixo, a classe média baixa. Essa já está descontente da possibilidade de ser grande, de ser dono dos meios de produção, e acaba se aliando um pouco à classe que vem mais abaixo, que é a classe então proletária ou operariada, onde estão colocadas pessoas que têm o pleno emprego, tudo, mas que não conseguem subir na escala desse extrato. E mais abaixo, o que é mais problemático, um contingente grande de pessoas no Brasil e até no mundo, de gente despossuída de tudo. Seria o que Marx chama de lumpen, ou exército de reserva. As pessoas não são donas dos modos de produção, não são classe média alta, não são classe média baixa, é o lumpen, ou aquele que está em estado quase de miséria. E que ele é como folha de bananeira, esse extrato, vai para lá e vai para cá. É muito funcional a manutenção da ordem existente, funciona como um amortecedor de tensões, não é? Nas votações, quase sempre esse contingente se junta, salvo exceções, à classe rica, à classe burguesa, o capitalista, e a votação sai em favor, né, dessa chamada hoje direita, que está comandando o mundo bastante. Então a gente queria estar considerando esse exército de reserva sobre a sua funcionalidade na manutenção da ordem existente. As suas crenças geralmente vão nessa direção. Tudo está no seu lugar, graças a Deus. Deus está no comando. Não se deve revoltar contra a situação que a gente nasceu e vive nela. Seria um ato subversivo contra Deus. Portanto, ela acaba aceitando sua condição de miserabilidade em que vive. E ela diz lá, 2 sacos vazios não param em pé. Elas se unem, né, na sua miséria, mas não se unem para mudar sociedade nenhuma. Tudo está certo. Deus é que quer assim. Então, a sua crença, a sua prática, acaba sendo muito funcional à manutenção da ordem existente. A manutenção daquela situação em que ela se encontra e que os outros se encontram. Mas tudo, cada macaco no seu galho. Não se deve revoltar contra os galhos que a gente nasceu e vive nele. Então, essa situação que cria uma sociedade, faz continuar uma sociedade sendo o que é, até no dia em que ela começa a ascender, com mais educação, com mais instrução, com mais possibilidade de ter acesso às regras do jogo da sociedade e ver que a situação em que ela se encontra não é vontade de Deus, nem coisas do diabo, nem destino, nem fatalidade para sempre. É uma situação contingencial de uma sociedade que explora e que precisa desse extrato, vamos dizer, não é nem classe, né? Porque classe só tem duas, ele é um extrato funcional, muito útil à manutenção da ordem existente. Era isso que trago hoje para a gente refletir sobre a utilidade ou a funcionalidade desse exército de reserva, desse tipo, esse grupo de pessoas grande de miserabilidade que acaba ajudando aos donos dos meios de produção à direita. Ontem eu vendo na televisão aqui uma pesquisa feita mostrando que nesta eleição o campo de vereadores no mundo inteiro, né, e no Brasil no caso, caminhou muito para a direita, né?
E os vereadores são aqueles que estão mais perto do povo. Então é triste observar isto, né? Que nós temos Câmara de Vereadores, salvo exceções, muito ligadas ao setor conservador. Por isso que eu estou trazendo essa questão hoje para a gente pensar sobre ela, né? Ter uma prática e uma atitude, como diria Paulo Freire, né? De educação que possa destinar a esse setor, esse extrato de miséria, esse trato de pessoas despossuídas, que eles possam modificar seu jeito de pensar e, portanto, jeito de viver e poder somar aqueles que querem uma ordem social mais justa, mais bem distribuída em tudo, em todos os sentidos, bens físicos e bens imateriais, para que possam ter mais dignidade. Era isso que trago para hoje, para a gente pensar. Não é dogma, como eu sempre falo aqui, são opiniões que a gente vem fazendo, né, sobre como vemos o mundo, as coisas e a sociedade, a política, etc. Muito obrigado a todos e tenhamos um bom fim de semana.